Shalom, amados, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia. Em nome de Jesus, hoje nós vamos ler Juízes 18 e você vai ler em casa Juízes 19 e 20. Amém? Vamos orar nessa noite, chamar o nosso amigo Espírito Santo para mais essa live. Em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, toma essa live nas tuas mãos. Toma cada pessoa que vai vir assistir futuramente. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos guia. Toma nosso coração, nossa mente. Em nome de Jesus, já estamos no Velho Testamento, já avançamos muito, Senhor. Daqui a pouco nós vamos terminar mais um livro, o livro de Juízes. Amigo Espírito Santo, nos dê entendimento. Amigo Espírito Santo, desça sobre cada um de nós o espírito de oração e de adoração. Em nome de Jesus, a unção de comunhão e de serviço contigo. Manifesta, Senhor, a tua intimidade em nossas vidas, porque só a comunhão com o teu Espírito Santo nos convencerá do nosso pecado. Em nome de Jesus, só o teu Espírito Santo convence o homem, cheio de orgulho, do próprio pecado. Nos ajuda, amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Juízes 18. Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar. Terra que fosse só deles. Isso porque, até aquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então, o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados para as cidades de Zorá e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito de o jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: "O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá?" Ele respondeu: "Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele." Aí disseram ao moço: "Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem." O sacerdote respondeu: "Não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nessa viagem." Cuidado com os sacerdotes pagos pelo homem, que não têm intimidade e comunhão com o Senhor. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zorá e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: "Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso, e Deus a está dando a vocês." Então, 600 homens da tribo de Dan saíram de Zorá e Estaol prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Criate Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali, foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: "Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer?" Então, eles entraram na casa de Mica, onde morava um jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram um ídolo de madeira, folheado a prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão, com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família?" O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. O sacerdote comprado, ele não tem fidelidade com ninguém. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e seus bens, e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que havia sido chamado para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: "O que é que há? Para que toda a gente?" Ele respondeu: "Vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote foram embora. O que foi que sobrou para mim?" Os homens de Dan disseram: "É melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam." Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, e também o sacerdote dele. Talvez o seu sacerdote, o seu olheiro, o seu homem de confiança, ele já esteja sendo sacerdote, homem de confiança de outra pessoa. Muito cuidado com as pessoas que são compradas. São compradas por cargos,
são compradas por benefício, recebem alguma coisa. Um sacerdote verdadeiro, você já olha pelo caráter. Não tem dois pesos, não tem duas medidas. Não beneficia as pessoas por conhecimento, por parentesco. Não seja um sacerdote vendido e não tenha na sua casa um sacerdote comprado. Ele vai te trocar pela tribo de Dan, a primeira oportunidade que ele tiver. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito, também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo. Mataram seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom. E eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram um ídolo para adorá-lo. Jonathan, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus sacerdotes foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. A tribo de Dan conquistou a terra? Conquistou. Mas eles adoraram só a Deus? Não adorou só a Deus. O fim daqueles que dividem a sua adoração, ele é um só. Amém? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem ficou nessa live até esse momento? Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua força. Talvez você seja uma pessoa que já foi da igreja, hoje não é. Você seja um católico. Você se sinta a pior da criatura. Você acha que pra você não tem jeito. Que você não é suficiente pra Deus. Que os teus pecados são tão terríveis que Deus não perdoa. É pra você. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro da casa de Deus, infelizmente o que mais tem é sacerdote corrompido. Você quer a intimidade com o nosso Deus? Deixa eu trazer um segredo pra você nessa noite. Oração. Um coração quebrantado verdadeiramente. Sabe o bom de você que acha que você não serve, que você não presta, que você não vale nada? É porque você entende que Deus é poderoso. Você tem mais temor do que aqueles que acham que é certinho, que estão todo engomadinho, arrumadinho dentro da igreja. Preocupado em bajular pastores e autoridades. Não existe problema nenhum em você servir. Bajulação é diferente de servir a Deus com todo o seu coração. Reconheça mesmo que você é pobre e miserável. Ore, entregue as tuas sujeiras, pecados, as suas tristezas para Deus. E lê a palavra. Pega o Novo Testamento. Comece a ler o Novo Testamento. Vivi não tem Bíblia. Baixa o aplicativo da Bíblia de graça. Comece a ler o Novo Testamento. Deixa ali marcadinho. Marque. Peça para o Espírito Santo te direcionar. Às vezes, antes de você chegar até lá na igreja, você já conhece Deus pela palavra. Ore em cima da palavra. Veja os milagres que Jesus fez. E fala com Jesus: Jesus, eu quero viver esse milagre. Eu quero viver essa libertação. Sabe o que acontece? Tem muita gente nos púlpitos, muita gente na mesa de libertação, na mesa de oração, cheio de demônios. Cheio de demônios. E o povo está cego. Cego. Isso que está acontecendo. Pessoas que não lêem a palavra. Só ouvem, ficam ouvindo programa, rádio, outras pessoas e replicam igual papagaio que os outros falam. Não tem uma revelação da palavra, uma revelação verdadeira. Aí vem você que se acha trapo de imundície, começa a ler a palavra, pede para o Espírito Santo te revelar. E aí você já entra na igreja liberto. Mais liberto do que quem está lá sentado. Cheio de orgulho, cheio de soberba. Sabe o que acontece? Todos nós temos que passar por processo de libertação de 6 em 6 meses devido à nossa natureza pecaminosa. Aí sabe o que acontece? Ah, eu já fui líder. Ah, eu já fui pastor. Ah, eu já fui isso. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não tem humildade para entender que você precisa sentar e tá sempre aprendendo de novo. Que você sim também precisa de libertação. Acha que você tá lá em cima, sempre no topo, pode tudo. E que, não, eu só estou passando por um problema. O cão entra aí no seu problema. O cão entrou já em você quando você tem um orgulho. Que você não tem mais humildade para entender que tem gente que sabe mais que você. E até aquele que já sabe mais, ele ainda tem que aprender. Ainda precisa aprender com alguém. Porque a gente vai viver uma vida inteira aprendendo com as pessoas, se libertando. Eu vou dizer uma coisa pra você essa noite. Eu prefiro rosnar, babar, virar a mão pra trás, mas passar por libertação, ainda que seja no dia de hoje, do que eu viver guardando o demônio debaixo da minha saia, debaixo da minha blusa, debaixo dos meus cabelos, guardando o cão ali, por vergonha de admitir que eu preciso de um processo de libertação. Eu não tô nem aí. Aonde o Senhor me levar, que tiver homem e mulher de Deus, que tenha unção de libertação, se colocar a mão na minha cabeça, eu já entro falando: Senhor, se tem algum cão escondido, tu tira. Não tenha vergonha de ser liberto, não. Vergonha é tu guardar ele dentro da bolsa e levar todo dia pra casa. Porque tem vergonha do que os outros vão falar. Tá vivendo de aparência. Tá morto dentro da igreja. A vida não anda, não é transformado. Aí ninguém vê transformação em mim e em você. Vê a gente com a mesma vida travada. Não sente nem o Espírito Santo do nosso lado. Você acha que a pessoa que tá lá fora quer ser igual a mim, igual a você, que não tem nenhuma transformação? Tenha humildade para ser transformado. Senão só vai estar guardado em você casca. Então você que parou de vir, que apostatou porque olhou pro homem, eu te falo nessa noite: vive uma vida nova em Cristo Jesus. Comece lendo ali a Bíblia e orando, que você já vai entrar lá na frente. Tem intimidade, comunhão com um papai, porque é ele que te salva, através da palavra, ele pura e te liberta. Amém? Em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Shalom, shalom.